Olá, bem-vindo ao meu canal. É um prazer em ter vocês aqui comigo. E hoje nós vamos aprender a fazer este lindo tapete roxo que está na capa do vídeo. Desde já eu peço que se inscrevam no meu canal para dar uma força para mim. Deixa um joinha aí que eu vou ficar muito agradecida. Vou mostrar para vocês o material que vamos usar. Vou usar aqui o barbante amarelo da Fial número 6 e o barbante bordô da Fial número 6 também. Vou usar os marcadores e vou usar a agulha 3,5. Também tesoura para o arremate. Então, vamos dar início ao nosso tapete. Vamos iniciar o nosso tapete fazendo um cordão com 60 correntinhas. Vamos dar uma laçada e vamos contar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, iremos colocar aqui 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos coloquei nessa correntinha, com mais essas 3 correntes aqui, tá? Que já estavam no cordão, totalizou 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, até aqui na penúltima correntinha. Quando chegarmos aqui na última correntinha, eu volto com vocês. Vamos fazendo aqui, ó. Vamos colocar aqui na lateral um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer a nossa lateral. Na hora que chegar na última correntinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui na última correntinha, né? E vamos fazer igual do outro lado. Vamos colocar 6 pontos altos aqui nessa última correntinha, aonde nós vamos fazer a curva para virar o trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2, 4, 6. E agora, vamos fazer igual do outro lado, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. E vamos aproveitando para esconder esse fio aqui.
Vamos fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegarmos aqui, tá? Aqui, na hora que chegarmos aqui, vamos fechar na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Então, vamos continuar. E quando chegarmos aqui na terceira corrente, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, agora vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fechei, vou subir 3 correntes, vou fazer mais um ponto alto aqui, no mesmo ponto de base. E vamos fazer aqui, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos, totalizando 12 pontos altos na curva. Vamos conferir aqui se tá os 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora, vamos fazer 2 correntes de separação. E vamos fazer assim. Vamos fazer metade de um ponto alto em cada base, por 3 vezes. Aí, fiz o primeiro ponto alto, só a primeira laçada, né? O segundo ponto alto na segunda base, um em cada base. Aí, eu puxo só a primeira laçada também. Vou fazer o terceiro ponto alto na próxima base. Vou puxar também só a primeira laçada. Então, eu faço 3 pontos altos, um em cada base, puxando só a primeira laçada. Ficamos com 4 laçadas na agulha. Vamos puxar os 3 de uma vez, ficando assim. Faço 2 correntes de separação e vou repetir. Na próxima base, um ponto alto, só meia laçada do ponto alto, né? Na próxima base, outro laçado de outro ponto alto. E na próxima base, outra laçada de outro ponto alto. Ficamos com 4 laçadas na agulha, dou a laçada e puxo os 3 de uma vez, os 3 pontos altos de uma vez. E vai ficando assim. Vou fazer novamente com vocês. 2 correntes de separação. Dou a laçada na agulha, venho na próxima base. Eu não pulo nenhuma base, tá? É um ponto alto em cada base. Vou na próxima base. Dou a primeira laçada. Vou na próxima base. Dou a segunda laçada do próximo ponto alto. Vou na outra base. Dou a primeira laçada do terceiro ponto alto. Puxo tudo de uma vez, tá? Ficando assim, né? Mais uma vez, 2 correntes de separação, venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto, puxo uma laçada só, na segunda base, de novo, meia laçada aqui, uma laçada do ponto alto, e na terceira base, uma laçada também do terceiro ponto alto. Venho e puxo tudo de uma vez. E assim, vai ficando assim o nosso trabalho. Nós vamos fazer assim até chegarmos aqui, tá? Na próxima curva, tá? Aonde faremos 2 pontos altos em cada base, totalizando 12 pontos altos. Vamos fazer então e eu volto com vocês. Cheguei aqui, tá? Na curva do tapete, fiz as 2 correntinhas de separação e agora eu vou fazer aqui na curva 12 pontos altos, sendo que 2 em cada base. Vamos começar aqui.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Fizemos os 12 pontos altos, sendo 2 em cada base, totalizando 12 pontos altos na curva. E agora, vamos repetir essa lateral igual essa, tá? Vamos fazer 2 correntes de separação e vamos fazer 3 pontos altos, um em cada base, puxando só a primeira laçada. O primeiro, puxei só a primeira laçada, o segundo, só a primeira laçada, e o terceiro, só a primeira laçada. E agora, vamos dar a laçada e puxar tudo de uma vez, tá? Ficando assim, igual o outro lado. 2 correntes de separação e a mesma coisa, tá? Primeiro ponto alto, só uma laçada. O segundo. E o terceiro. Puxando tudo de uma vez. Fazendo 2 correntes de separação. E vamos fazer assim até completarmos a nossa carreira. Chegando aqui, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente e voltamos. Terminei aqui a minha carreira, fiz as últimas 2 correntinhas de separação, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos e vamos dar início à próxima carreira. Vamos subir 2 correntes e na próxima base vamos fazer 2 pontos altos, mas só a primeira laçada. Fiz o primeiro, o segundo, mas só a primeira laçada dos pontos altos. E agora vou fechar tudo de uma vez. Vou fazer 3 correntes de separação. Na próxima base, vou fazer um ponto alto com uma laçada só. E na próxima base, vou fazer 2 pontos altos com apenas uma laçada em cada ponto alto. E agora, vou fechar tudo de uma vez. 3 correntes de separação. E repetir novamente. Em uma base só, eu vou fazer um ponto alto, tá? Puxando uma laçada só. E na outra base, eu vou colocar 2 pontos altos, puxando também uma laçada só. E agora, vamos puxar tudo de uma vez. 3 correntes de separação. E repetir novamente. Em uma base só, nós colocamos um ponto alto com uma laçada só. Na outra base, eu vou colocar 2 pontos altos com uma laçada só. Vou puxar tudo de uma vez. Vou fazer 3 correntes de separação e repetir. Em uma base só, um ponto alto com apenas uma laçada, na outra base, 2 pontos altos com apenas uma laçada. Vou puxar tudo de uma vez e fazer 3 correntes de separação e fazer aqui o último broquinho. Um ponto alto com uma laçada só e na outra base, 2 pontos altos também com uma laçada só cada um.
Vou puxar tudo de uma vez e ficamos com 6 broquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, separado por 3 correntes. Vou fazer 3 correntes de separação. Vou começar a lateral. Vou fazer aqui 3 pontos altos, puxando uma laçada só, igual a carreira anterior, né? E puxar tudo de uma vez, tá? E de um intervalo de um broquinho e outro, na lateral, nós vamos colocar 2 correntes de separação. Somente aqui no final da curva para a lateral eu coloco 3, mas aqui todinho aqui, tá? Na lateral eu vou colocar 2 correntes de separação. Coloquei 2, aí vou para o próximo broquinho, no próximo intervalo, né? Vou colocar 3 pontos altos, só com a primeira laçada, cada um. E puxo tudo de uma vez. 2 correntes de separação e repetir no intervalo de cada broquinho, outro broquinho, com 3 pontos altos, pegando só a primeira laçada e puxando tudo de uma vez, tá? Então, assim vai ser a nossa lateral, tá? E aí, na hora que chegarmos aqui na curva, aqui no final, vamos colocar 3 correntes e vamos repetir igual na outra curva, tá? Mas chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último bloquinho aqui da lateral, tá? E aqui no último, depois do último bloquinho, nós vamos fazer 3 correntes, como eu já disse para vocês, tá? Que aqui da separação de da parte da curva para a lateral são 3 correntes, mas aqui na lateral toda são 2 correntes de separação. Então, vamos começar a curva aqui, a outra curva. Vamos fazer aqui em uma base, um ponto alto, só com uma laçada, e na outra base, 2 pontos altos, também puxando só uma laçada, tá? Vamos puxar tudo de uma vez e fazer 3 correntes de separação, igual a outra curva, né? Só tô relembrando aqui. Na próxima base, um ponto alto, puxando uma laçada só, na outra base, 2 pontos altos junto, puxando uma laçada só de cada ponto e puxando os 3 de uma vez, tá? 3 correntes de separação. E assim vamos fazer a nossa lateral. Vamos fazer aqui o último bloquinho da curva, né? Depois do último bloquinho da curva, são 3 correntes de separação para passarmos para a lateral. Ficando aqui 6 broquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como do outro lado, né? Na lateral, só relembrando, né? 3 pontos altos puxados por uma laçada só. E depois puxa todo junto. 2 correntes de separação. Próximo intervalo, repetir 3 pontos altos, puxando uma laçada só. E depois puxando todo junto.
2 correntes de separação e vamos para o próximo bloquinho. Puxamos todos de uma vez, 2 correntes de separação. Então, vamos fazer essa nossa lateral todinha. Vamos chegar aqui, tá? Na curva. Não esquecendo que aqui na separação da lateral, aqui do último bloquinho, da lateral para a curva, são 3 correntes de separação, tá? E na lateral aqui, 2 correntes de separação. Vamos fechar na terceira corrente, tá? Com um ponto baixíssimo. E voltamos para dar início à próxima carreira. Terminei aqui a minha carreira, fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente e agora vamos dar início à próxima carreira. Vamos caminhar aqui no próximo intervalo com um ponto baixíssimo, né? E aqui nesse intervalo nós vamos colocar 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, o primeiro ponto alto, eu vou fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais uma corrente, que será a corrente de separação. Vou fazer outro ponto alto. Vou separar por uma corrente e no mesmo intervalo fazer mais um ponto alto. Vou passar para o outro intervalo sem nenhuma corrente de separação. Vou colocar aqui novamente 3 pontos altos separados por uma corrente. No próximo intervalo, a mesma coisa, sem nenhuma corrente de separação de um intervalo para o outro, vamos colocar aqui dentro do ponto alto, sim. Aqui dentro do intervalo, sim, tá? 3 pontos altos com uma corrente de separação, de um ponto alto para o outro. Mas quando você vai mudar para o outro intervalo, não precisa colocar corrente de separação. Vamos para o próximo intervalo. Colocando sempre 3 pontos altos em cada intervalo, separados por uma corrente. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui para o último intervalo aqui da curva. Colocar mais 3 pontos altos, separado por uma corrente. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos na curva. Só que essa curva, ela vai ter 7 intervalos. O último intervalo, nós vamos fazer aqui, ó, nessas 3 últimas correntes de separação, tá? Do último bloquinho da lateral, tá? Aí irá completar o 7º intervalo da curva, tá? Aqui agora ficamos com 6, vamos para a lateral. Na lateral, nós vamos passar para a lateral sem nenhuma correntinha de espaço. Vamos fazer aqui na lateral um ponto alto, separado por uma corrente.
Vamos passar para o próximo intervalo também sem nenhuma separação, tá? Separação só dentro do intervalo de um ponto alto para o outro. Vamos fazer no próximo intervalo um ponto alto separado por uma corrente. E assim, nós estamos formando um V dentro de cada intervalo. Novamente, um ponto alto separado por uma corrente, tá? E assim você vai fazer toda a sua lateral, tá? Até chegarmos aqui na próxima curva. Vamos fazer então e eu volto com vocês. Cheguei aqui na curva, né? E vamos fazer aqui junto, né? Para relembrar, tá? Que aqui dentro da curva são 3 pontos altos, separado por uma corrente em cada intervalo. Passando para o outro intervalo, sem nenhuma separação, novamente, 3 pontos altos, separado por uma corrente. Então, assim vai ser a nossa curva, tá? Nós vamos totalizar aqui 7 bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma corrente. Voltei aqui para fazermos o último bloquinho de 3 pontos altos separado por uma corrente, lembrando que de um bloquinho para o outro não temos separação, tá? Tem separação só entre os pontos altos aqui dentro do intervalo. Então, vou passar para o último bloquinho, aonde tem as 3 correntes, eu faço o último bloquinho de 3 pontos altos separado por uma corrente. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos passar para a lateral, repetindo essa outra lateral aqui, tá? A lateral que já fizemos, tá? Que é, vamos passar sem nenhuma separação, tá? Vamos fazer o nosso Vzinho, que é um ponto alto separado por uma corrente, passando para o próximo intervalo, um ponto alto separado com uma corrente, tá? Na lateral também, de um bloquinho, de um intervalo para o outro, não tem separação, só de um ponto alto para o outro, tá? Um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto. Então, vamos seguir assim com a nossa lateral, fazendo os nossos Vzinhos, tá? Dentro de cada intervalo. E aqui, nas últimas 3 correntes, vamos completar o último bloquinho dessa curva que ficou faltando, né? Que são 3 pontos altos separado por uma corrente. Na hora que chegar aqui, eu volto com vocês para relembrar. Cheguei aqui, terminei os meus Vzinhos da lateral e agora eu vou finalizar a carreira fazendo o último bloquinho aqui da curva com 3 pontos altos separados por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E aqui vamos fechar com um ponto baixíssimo, porque não tem corrente de separação entre um bloquinho e outro. Vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vamos dar início à próxima carreira. Vamos iniciar a nossa próxima carreira
Vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui, no meio dos pontos altos, e vamos fazer aqui um V, tá? Fiz 3 correntes, que equivale a um ponto alto, mais uma de separação e mais um ponto alto aqui dentro dessa correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Agora, vou fazer outro V aqui, entre um ponto alto e outro do primeiro bloquinho. Uma corrente de separação e um ponto alto. Ficando assim. O primeiro bloquinho que são 3 pontos altos separados por uma corrente, aqui na primeira corrente de separação eu faço um Vzinho, aí eu passo para a próxima corrente de separação, entre um ponto alto e outro, faço outro Vzinho. Aqui, entre um Vzinho e outro, não tem separação, tá? Não tem corrente de separação. De um bloquinho para o outro, também não tem corrente de separação. Então, vamos continuar. Vamos para o outro bloquinho. Aqui o bloquinho de 3, tá? Aqui eu vou fazer um V e aqui eu vou fazer outro V. Uma corrente de separação. Um ponto alto. Vou para aqui, para outra corrente. E fazer outro V. Assim, ficando em cada bloquinho de 3 pontos altos, 2 V. Vamos para o outro bloquinho e repetir o nosso Vzinho. Na primeira alcinha aqui de separação, eu fiz o primeiro V. Na segunda, o segundo V. Ficando assim, cada bloquinho de 3 pontos altos, eu faço 2 V, 2 Vzinho, que são 2 pontos altos separados por uma corrente, tá? E de um bloquinho para o outro, não tem nenhuma corrente de separação. Vamos fazer a nossa lateral, vamos fazer a nossa curva, e chegando na lateral aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui a minha curva, tá? Preenchi todos os bloquinhos, tá? De 3 pontos altos, eu fiz 2 Vzinhos em cada um, que são 2 pontos altos separados por uma corrente. E agora, vamos para a lateral, tá? Na lateral, é Vzinho em cima de Vzinho. Você vai passar da curva para a lateral sem nenhuma corrente de separação. Não precisa colocar a corrente de separação. Aí, vamos fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, ficando Vzinho em cima de Vzinho. Vou dar a laçada e vou passar para o próximo V. Então, a nossa lateral vai ser assim, tá? Vzinho em cima de Vzinho, tá? Vamos fazer todas elas, e aí, na hora que chegar aqui na curva, volto para relembrar a curva. Terminei aqui a minha lateral, tá? E agora, vamos passar para a outra curva, tá? Agora, sem correntinha nenhuma de separação, eu vou fazer aqui, dentro dessas duas correntes aqui, de separação do primeiro bloquinho de 3 pontos altos separado para a corrente, eu vou fazer um Vzinho aqui, na primeira corrente de separação, que é um ponto alto, separado por uma corrente. Vou passar aqui para outra
corrente de separação do mesmo broquinho e vou fazer outro Vzinho, um ponto alto separado por uma corrente. Igual lá ao outro lado, que eu tô relembrando com vocês. Agora, de um broquinho para o outro, não coloco corrente de separação, tá? Eu vou aqui, dou a laçada, vou para dentro aqui dessa corrente aqui de separação, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, formando um Vzinho. Outra laçada na agulha e vou para dentro da outra correntinha aqui de separação, faço um ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto, formando assim 2 Vzinhos dentro do broquinho de 3 pontos altos separado pela corrente. E sem intervalo nenhum, eu passo para, sem separação nenhuma, eu passo para o outro broquinho, tá? Irei fazer aqui na corrente de separação um V, tá? Dou a laçada aqui na outra corrente de separação, outro V. E assim fica a nossa curva, tá? E aí, vamos fazer toda a nossa curva e voltamos. Terminei aqui a minha curvinha, tá? E agora, vou passar para a lateral. A lateral é Vzinho, tá? Ponto alto, separado por uma corrente, mais um ponto alto. Vzinho em cima de Vzinho. A lateral toda, você vai fazer assim. Quando chegar aqui, ó, no último broquinho de 3 pontos altos separado pela corrente, você vai fazer aqui os 2 Vzinhos, tá? Da curva que ficou faltando, que são aqui, ó. Nesse primeiro aqui, nessa primeira corrente, você faz um Vzinho e aqui outro Vzinho. E vai fechar aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no último Vzinho da lateral, tá? Agora, eu vou colocar aqui, fazer o último bloquinho que ficou faltando, tá? Na curva. Vou colocar aqui o V, tá? Na primeira correntinha de separação, que é um ponto alto separado pela corrente, e na outra correntinha de um ponto alto para o outro Vzinho, para completar aqui, tá? A nossa curva. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E essa carreira tá pronta. Ficando assim. Na lateral, nós ficamos com 18 Vzinho. E na curva, nós ficamos com 14 Vzinho, tá? Agora, vamos dar início à próxima carreira. Vamos iniciar a nossa próxima carreira. Essa carreira é bem simples de fazer. Vai ser Vzinho em cima de Vzinho. Só que na curva, nós vamos colocar 2 correntes de separação. Vamos começar. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo dentro do primeiro Vzinho. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E como são 2 correntes de separação, eu vou fazer mais 2 correntes, que equivale à corrente de separação. Vou dar a laçada e fazer um ponto alto, formando assim o nosso primeiro Vzinho. Vou passar para o outro Vzinho, sem nenhuma corrente de separação. Já faço a laçada para fazer o primeiro ponto alto aqui do próximo Vzinho. Faço o ponto alto, coloco 2 correntes de separação, faço outro ponto alto. E assim vou fazendo os Vzinhos da curva. Os Vzinhos da curva são com 2 correntes de separação.
um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E vamos fazer a nossa curva, então. Terminei aqui a minha curva, né? Fazendo um Vzinho com 2 correntes de separação. Eu coloquei um marcador aqui pra gente marcar aqui a separação da lateral e da curva, tá? Eu coloquei bem aqui, ó, aonde tem esses 3 pontos altos separados por uma corrente, é onde começa a nossa curva, e por isso eu coloquei o marcador aqui. Você pode estar colocando um marcador, um pedaço de barbante, e para separar a lateral da curva, porque tem a diferença, na curva são 2 correntes de separação dentro de cada Vzinho, e na lateral é uma corrente só de separação. Então, vamos colocar, fazer a nossa lateral, colocando Vzinho dentro de Vzinhos, separado por uma corrente só. Fiz o primeiro Vzinho, passo a laçada, vou para o outro Vzinho, faço ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. E assim é a nossa lateral, até chegarmos aqui ao próximo marcador, que vai iniciar a curva. Eu vou fazer a lateral aqui e volto com vocês. Fiz aqui a minha lateral, Vzinho em cima de Vzinho, separado por uma corrente. Agora eu vou passar para a curva. Na curva, são os Vzinhos separados por 2 correntes. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. No próximo Vzinho, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, tá? Assim, nós vamos fazer a nossa curva. Completei aqui a minha curvinha, tá? De Vzinhos, separado por 2 correntinhas. Agora, vou dar início aqui à lateral, que é Vzinho em cima de Vzinho, separado por apenas uma correntinha, como do outro lado. E assim vamos fazer toda essa nossa lateral. Chegando aqui no marcador, lembrando que quando chega aqui no marcador, são Vzinhos separados por 2 correntes, porque faz parte da curva. Então, vamos fazer até aqui, eu volto com vocês. Terminei aqui a minha curva, Vzinho em cima de Vzinho, separado por uma corrente. Cheguei aqui no marcador, aonde indica que encerrou a lateral e vai começar a curva. E vou fazer os Vzinhos para completar a minha curva. Vzinho em cima de Vzinho, separado por 2 correntes. Na curva, lembram que é separado por 2 correntes. Na lateral, uma corrente só. Completei aqui a minha curva. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Completando assim essa carreira. E volto com a próxima carreira. Vamos iniciar a nossa próxima volta
fazendo ponto baixo por toda a volta. Eu faço aqui uma correntinha para ser o primeiro ponto baixo. E em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Na onde tiver duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Na onde tiver uma correntinha só, um ponto baixo. Aqui eu estou fazendo a curva, então, como na curva são duas correntinhas dentro de cada V, eu estou fazendo 2 pontos baixos. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Em cima do outro ponto alto, outro ponto baixo. E em cima de cada correntinha, aqui, um ponto baixo. Aqui, no caso do meio do V, que são duas correntinhas, 2 pontos baixos. Ou seja, são um ponto baixo para cada ponto de base. E nós vamos fazer assim por toda a volta. Vamos fazer e voltamos. Fiz aqui toda a volta por todo o trabalho de ponto alto, ou desculpa, de ponto baixo em cima de cada base. Agora, vou fechar aqui naquela primeira correntinha, que equivale a um ponto baixo que nós fizemos. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou arrematar com uma correntinha e vou cortar o fio, porque na próxima carreira nós vamos trocar o fio. Vamos colocar o fio da cor vinho. Vamos começar essa carreira com o fio vinho. Vamos fazer por toda a carreira o ponto puff deitado. Vou colocar aqui um ponto baixo. Vou subir uma correntinha. Vou dar a laçada na agulha. Vou vir aqui no meio do ponto baixo e vou puxar uma vez. Vou dar outra laçada na agulha, vou vir aqui no meio do ponto baixo e puxar pela segunda vez. Vou dar outra laçada na agulha e novamente aqui no meio do ponto baixo, puxar pela terceira vez. Vou dar outra laçada na agulha, vou pular um ponto de base, no próximo, vou puxar novamente, vou dar a laçada na agulha para puxar os pontos tudo de uma vez. Vou fazer 2 correntinhas e agora, nos próximos pontos, como já tem esse espaço aqui no meio, nós vamos dar as laçadas aqui no meio. Só o primeiro que a gente faz no meio do ponto baixo, porque é o primeiro ponto. Então, vamos para o segundo ponto. Vou dar a laçada na agulha, venho aqui no meio do ponto, puxo uma laçada, dou outra laçada na agulha, venho no meio do ponto, puxo outra laçada, segurando elas na agulha, dou outra laçada na agulha, venho novamente no meio do ponto, puxo pela terceira vez. Dou outra laçada na agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo, puxo o fio, dou outra laçada na agulha para puxar tudo de uma vez. Faço 2 correntes e vou para o próximo ponto. Dou uma laçada na agulha, puxo uma vez, dou outra laçada, puxo pela segunda vez, dou outra laçada, puxo pela terceira vez e dou outra laçada, pulo aqui um ponto de base, no próximo eu vou puxar novamente. Agora, vamos fazer a laçada para puxar tudo de uma vez. Mais uma vez.
2 correntes, dou a laçada na agulha, venho no meio do ponto, puxo uma vez, outra laçada na agulha, no meio do ponto, puxo outra vez, dou outra laçada na agulha, no meio do ponto, puxo a terceira vez, dou outra laçada de agulha, pulo um ponto de base, no próximo, puxo novamente, dou a laçada na agulha para puxar tudo de uma vez. Bem simples que é de fazer, não é difícil. Faço 2 correntes, vou fazer mais um com vocês, tá? Dou a laçada na agulha, venho no meio, puxo uma vez, dou a laçada na agulha, no meio, puxo pela segunda vez, dou a laçada na agulha, no meio, puxo pela terceira vez. Dou a laçada na agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo, puxo novamente, dou outra laçada na agulha para puxar todas as laçadas de uma vez. E assim é o nosso ponto puff deitado. Então, nós vamos fazer ele por toda a volta e voltamos com vocês. Cheguei aqui no último ponto da nossa carreira, tá? E aqui no meu trabalho eu fiz aqui o último ponto de base, tá? Não tem problema que não ficou mais um ponto, tá? Porque é um ponto só, então não dá diferença nenhuma. Então, vou fazer junto com vocês aqui o último ponto. Vou passar a laçada, puxar uma vez, puxar a segunda vez, a terceira vez. Vou dar a laçada e vou vir aqui, ó, no meio do ponto baixo que fizemos pela primeira vez. Vou puxar, vou dar a laçada, puxar tudo de uma vez, vou fazer as 2 correntes e vou vir aqui, ó, no primeira corrente que iniciamos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou dar uma correntinha para arrematar e vou cortar o nosso fio, encerrando assim essa carreira. E assim ficou a nossa carreira. Vamos começar a próxima carreira. Eu já coloquei a minha laçada aqui na agulha. E vamos fazer essa carreira assim vai ser toda em ponto baixo. E em cada intervalo, nós iremos colocar 2 pontos baixos. Vamos fazer a nossa lateral assim. Cada intervalinho, a gente vai colocando o ponto baixo. E já vou escondendo esse pedaço de linha. Vamos fazer assim, até aqui na ponta da lateral. Aí, voltamos. Fiz aqui a minha lateral, colocando 2 pontos baixos em cada intervalinho. Cheguei aqui na curva, eu fiz 3 marcação aqui, tá? Nessas marcação aqui, nós vamos colocar um aumento. Então, nós vamos fazer 3 aumentos na curva, tá? Não tem, assim, contagem exata, não tem necessidade disso. Você calcula mais ou menos aqui. Na hora que começar a curva, você faz um aumento. Ao invés de colocar 2 pontos baixos, você irá colocar 3 pontos baixos. Aí, mais ou menos aqui no meio, também, ao invés de colocar 2 pontos baixos, colocará
3 pontos baixos. E aqui também, né, no final da curva, 3 pontos baixos. Então, é bom colocar um marcadorzinho para não esquecer, né, de fazer os aumentos na curva. Só 3 aumentos, tá? E aqui, eu já vou fazer o meu primeiro. Vou colocar aqui 3 pontos baixos. 3 pontos baixos. Fiz os 3 pontos baixos aqui, os outros serão 2 pontos baixos em cada intervalo, até chegar no próximo aumento. Então, vamos fazer assim, não esquecendo de colocar os aumentos aonde está os marcadores, que é somente na curva 3 aumentos, tá? Relembrando onde colocaremos, aonde tem o marcador, 3 pontos baixos, tá? Vamos fazer assim, quando chegar aqui na lateral, somente dois pontos baixos em cada intervalo. Chegando na outra curva, 3 aumentos que iremos colocar, tá? Colocamos aqui o marcador, vamos fazer 3 aumentos igual a outra curva e vamos fechar aqui aonde iniciamos com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final, agora vamos fechar com um ponto baixíssimo aonde iniciamos e vamos dar início à próxima carreira. Essa carreira será de pontos altos. Vamos começar aqui, subindo 3 correntes. E em cada ponto de base, iremos fazer um ponto alto. Vamos fazer assim na nossa lateral, e nós iremos ter somente um aumento em cada curva. Aqui, ó. Aonde estava aquele marcadorzinho do meio, eu não tirei ele, deixei ele aqui. Porque bem aqui no meio, somente aqui no meio da curva, nós vamos fazer um aumento. Aqui é onde tem 3, em cada ponto baixo, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, aqui onde tem 3 pontos baixos, eu vou ficar com 6 pontos baixos. Aliás, 6 pontos altos. E do outro lado também. Eu deixei o marcador para não esquecer. E aonde eu tenho 3 pontos baixos, eu vou colocar 6 pontos altos. Somente aqui no meio da curva, aqui na ponta da curva, que nós iremos fazer esse aumentozinho. O restante é todo ponto alto em cima de ponto alto, por toda a volta. Somente nas pontas que iremos ter esse aumentozinho. Colocando onde tem 3 pontos baixos, colocaremos 6 pontos altos. Então, vamos completar essa volta e voltamos. Pessoal, voltei aqui para fazermos juntos o nosso aumento da nossa curva. Cheguei aqui no marcador, vou fazer um ponto alto e na mesma base eu vou colocar mais um ponto alto. No outro ponto de base, vou colocar um ponto alto.
fazer de novo. Vou colocar um ponto alto e na mesma base outro ponto alto. Esses são os nossos aumentos que estamos colocando. Na outra base, um ponto alto e mais outro ponto alto na mesma base. E assim é o nosso único aumento no meio da nossa curva. Daí, daremos continuidade fazendo ponto alto em cima de cada base. E na próxima curva, lá do outro lado, iremos fazer outro aumentozinho igual a esse que fizemos agora, colocando em apenas aqui um intervalo, nós iremos colocar aqui 6 pontos altos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho e voltamos. Cheguei aqui no final da minha carreira e agora vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira corrente e vamos dar início à próxima carreira. Essa nossa próxima carreira será assim. Vamos subir 3 correntes. No próximo ponto de base, vamos colocar outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Então, será assim: 3 pontos altos, separado por uma corrente, e vamos pular um ponto de base. E vamos fazer outro grupinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Novamente aqui, vamos pular um ponto de base e fazer outro grupinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente, e sempre pulando um ponto de base. Três pontos altos, separado por uma corrente. E assim será a sequência por toda a volta. Nós vamos fazer assim, não vai ter aumento, iremos fazer esses grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente por toda a volta do nosso trabalho. Vamos fazer e voltamos. Cheguei aqui no último bloquinho. Agora, fiz a correntinha de espaço, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e vamos dar início à próxima carreira. E o nosso trabalho está ficando assim. Vamos iniciar então a próxima carreira. Vamos começar a próxima carreira. Fechei com um ponto baixíssimo e vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar ao próximo intervalo. Nesse intervalo, nós vamos fazer um grupinho de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Vou subir aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos dentro do intervalo, formando assim um bloquinho com 3 pontos altos. Vou separar com uma corrente e vou para o próximo intervalo fazendo outro bloquinho de 3 pontos altos e vou separar por uma corrente e vou para o próximo bloquinho.
Nessa carreira, teremos que fazer aumentos na curva. Então, eu coloquei aqui alguns marcadores, né? Já logo eu vou explicar para vocês, né? Então, nós vamos fazer aqui a lateral, nós vamos fazer 3 broquinhos, nós vamos fazer, aliás, 3 pontos altos separados por uma corrente em cada intervalo. Vamos fazer até chegarmos aqui nesse broquinho aqui, nesse intervalo antes do marcador. Nós iremos ficar com 14 broquinhos de 3 pontos altos. Vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Até chegarmos aqui. É na nossa lateral. Só que a nossa lateral, ela terá 15 broquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Só que como começamos aqui, esse último aqui broquinho nós vamos fazer depois da curva, depois da segunda curva. Aí nós vamos completar o último broquinho, que vai totalizar a lateral com 15 broquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, vamos continuar a fazer os broquinhos da lateral, que são 3 pontos altos separados por uma corrente, até completar 14 broquinhos. E voltamos. Fiz aqui os meus 14 broquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente na lateral. E vamos começar aqui a nossa curva. Então, nessa carreira, nós vamos ficar assim. Nós vamos ficar aqui é 14, mais o último que eu falei, né? Que nós vamos fazer, que vai totalizar 15. Então, nós vamos ficar assim. Em cada lateral, nós vamos ficar com 15 broquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E na nossa curva, nós vamos ficar com 14 broquinhos, só que teremos aumento. Como que nós vamos fazer esse aumento? Nós vamos fazer 8 aumentos na nossa curva. O nosso aumento vai ser de leque. E eu fiz assim, nos 2 primeiros intervalos da curva, eu coloquei o marcador aqui. Os 2 primeiros intervalos, eu vou fazer um leque em cada intervalo. Aí eu vou pular 3 intervalos, aqui esses 3 intervalos eu vou fazer de 3 pontos altos separado por uma corrente. Não vou colocar leque, aonde não está o marcador. Chegando aqui no meio, eu vou colocar depois dos 3 pontos altos, né, separado por uma corrente. Aí eu vou colocar aqui 4 leques, tá? Um em cada intervalo. 1, 2, 3, 4. 4 leques. Depois dos 4 leques, eu vou colocar mais 3 intervalos com 3 pontos altos separados por uma corrente. E para finalizar aqui a curva, no final da curva, mais 2 leques. Totalizando assim 8 leques que vai ser colocado aqui. Então, vamos começar. Você pode estar colocando o seu marcador, tá? Pode ser um pedaço de barbante, o que você tiver aí. Terminando a lateral, fiz a corrente de separação. Vou passar aqui para o primeiro leque aqui, pro intervalo da curva, vou fazer um leque. O meu leque vai ser assim, 2 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer uma corrente de separação, vou passar para o segundo intervalo da curva e vou colocar outro leque de 2 pontos altos separado por uma corrente. Feito aqui os 2 primeiros leques, vou passar
para o próximo intervalo, vou fazer uma corrente de separação, passar para o próximo intervalo. Aqui não tem aumento nesse intervalo, vou colocar somente 3 pontos altos, vou separar com uma corrente, vou passar para o próximo intervalo, vou colocar mais 3 pontos altos. Aqui eu fiz uma emenda aqui na minha linha, mas depois a gente esconde a pontinha. Vou fazer uma corrente de separação, vou passar para o próximo intervalo e vou fazer mais 3 pontos altos, ficando assim os 2 primeiros intervalos com um leque em cada um. Depois 3 intervalos, onde eu vou colocar em cada intervalo 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou colocar a corrente de separação e vou passar para o meio aqui. Vou passar para o meio, aonde vou colocar aqui o primeiro leque aqui do meio aqui. Dois pontos altos, separado por uma corrente. Aqui, como eu disse para vocês, são 4 leques que iremos colocar bem no meio aqui da curva. Vou fazer uma corrente de separação de um leque para o outro. Vou colocar no próximo intervalo outro leque. Vou separar com uma corrente. Fiz o segundo leque do meio. Vou para o terceiro. Dois pontos altos separados por uma corrente. Uma corrente de separação de um leque para o outro. Venho para o próximo intervalo e faço outro leque. E assim ficou aqui o nosso meio. O meio aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó, aonde não tem o marcador, vou fazer aqui 3 pontos altos separados por uma corrente, por 3 intervalos. E aqui por último, os 2 intervalos da curva, eu vou colocar 2 leques. Então, vamos fazer e voltamos. Fiz aqui os 2 leques da curva, né? Os 2 últimos intervalos da curva, tá? Ficamos assim, então. Aqui, nós ficamos com 8 aumentos, ou seja, 8 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na curva, nós colocamos 8 aumentos, que são 8 leques. 2 pontos altos separados por uma corrente. Assim ficou a nossa curva. Agora, vamos voltar para a nossa lateral, aonde daremos continuidade. Na nossa lateral não temos aumento, então é só 3 pontos altos separado por uma corrente. E você vai fazer assim a lateral, são 15 grupinhos de 3 pontos altos separado por uma corrente que você vai fazer na lateral. Quando chegar aqui no marcador, você vai dar início à curva, tá? Aí, vamos colocar os marcadores igual do outro lado.
Voltei aqui, fiz aqui os meus 15 broquinhos de 3 pontos altos separado por uma corrente, que é a nossa lateral. E agora vou colocar com vocês o alfinetinho aqui para marcar aonde iremos fazer o leque. Aqui já tá o primeiro, que é o que se inicia a curva. Eu vou colocar mais um, porque são os dois primeiros leques, os dois primeiros intervalos, que iremos fazer 2 leques, um em cada intervalo. Vou pular aqui 3 espaços, onde colocaremos 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu não vou marcar ele, porque vocês vão saber aonde tá, aonde não tem o alfinete, o marcador, não precisa fazer o leque, é para fazer só os 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, 1, 2, 3. Aqui, iremos fazer os 3 pontos altos separados por uma corrente. A partir daqui, desse intervalo aqui, aí iremos fazer 4 leques. 1, 2, 3, 4. Nesses 4 intervalos, iremos fazer um leque igual do outro lado. Aí, vamos contar novamente 3 espaços, onde iremos fazer somente 3 pontos altos separados por uma corrente. 1, 2, 3. Aqui, nesses 2 últimos, iremos fazer o leque. Vou colocar aqui o meu marcador, tá? Aqui tá, nesses 2 últimos, iremos fazer o leque. Iremos completar 8 aumentos, fazendo 8 leques, 2 pontos altos separados por uma corrente. E nos outros 3 intervalos de cada lado, somente um broquinho de 3 pontos altos separado por uma corrente. Vamos fazer, e depois aqui do último leque, eu volto com vocês. Terminei aqui o último leque da curva, né? Como orientei para vocês. Fiz a correntinha aqui de separação e vou fazer aquele último grupinho da primeira lateral que ficou faltando para completar 15. Que são 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer uma corrente de separação e vou fechar na terceira correntinha aqui do primeiro ponto que fizemos. E assim encerramos essa carreira.